Como dizia a famosa fábula do La Fontaine, a raposa desdenha das uvas que não alcança. E nada mais representativo de parte da política brasileira que a raposa, animal astuto que, por não ter força, virou símbolo da malandragem. Malandragem que a gente vê muito bem representada nos políticos do Centrão, como os traíras Arthur Lira e Kassab, que depois de mamarem e mamarem nas tetas do governo, ao perceberem que estão perdendo o poder, começaram uma ação orquestrada para falar mal do Lula, como a raposa que desdenha as uvas que não consegue mais alcançar para comer. Pois é, nada mais esse teatrinho de Kassab dizendo que o Lula não tem chance de ganhar, que o Lira, que o Lula não tem chance de ganhar, nada mais é do que bravata daqueles que estão vendo o poder escorrer pelas mãos, perceberam que, mesmo se achando superpoderosos, não vão conseguir fazer as chantagens que queriam para ocupar ministérios e avançar em espaços num governo que claramente eles dão sinais que na primeira oportunidade eles vão trair. É exatamente isso que faz com que essa gente comece a aproveitar dessa pesquisa extemporânea, que onde o Lula perdeu um pouco de popularidade, por conta daquela onda de mentirada do final do ano, aqueles ataques especulativos à nossa moeda na saída do Campos Neto, que fez com que o dólar disparasse e aí gerasse inflação artificialmente atingindo todo mundo, emendando com a mentirada do Pix do Nicolas, mas são só movimentos. O Lula já saiu para a guerra e eles sabem que essas raposas não têm condições de encarar um leão. Então ficam fazendo esse tipo de bravata para ver se cola. Olha o Kassab, por exemplo. Achou que seria o todo-poderoso, acreditou que seria um super político, super articulador e não o político barganheiro de apartamento, que é depois que o seu partido se ultrapassou o MDB em número de prefeituras pelo Brasil, em boa parte porque ele marioneteia o Tarcísio de Freitas, que em vez de fazer com que o seu partido crescesse no estado de São Paulo, entregou as joias da coroa para o Kassab e que aproveitou da situação de chefe de gabinete do Tarcísio para trazer arrebanhar um monte de prefeitos para debaixo das asas do PSD. Entretanto, esse poder que o Kassab achou que tinha e que poderia condicionar até de repente ele, Kassab, ser o futuro vice do Lula, ele descobriu que não tem tudo essa dimensão que ele imaginou quando nas negociações para a presidência da Câmara e do Senado, o sujeito conseguiu sair menor do que entrou. Pois é, o PSD do Kassab, o grande vitorioso das eleições municipais, que tinha a presidência do Senado com o Pacheco, nem isso terá mais, está perdendo aí para o Alcolumbre, tentou manipular de tudo quanto é jeito para ver se conseguia dar um nó e conseguir controlar a Câmara, não conseguiu e agora está esperneando, feito a raposa que desdenha as uvas que não alcança do Lula, falando que se a eleição fosse hoje, o Lula não ganhava. E como o Lula, que é macaco velho, que é cara esperto, que é um leão de verdade, já debochou. Ainda bem que a eleição não é agora, né, Kassab? Pois é, até lá tem muito chão para andar e o fato concreto é que se a esquerda tem alguns ajustes para fazer, está errando muito na comunicação e a maior prova disso é que se você pega um país desmantelado por um Bolsonaro, com crescimento econômico medíocre de Bolsonaro e Paulo Guedes, que jogou 30 milhões de pessoas para passar fome, que tinha fila de osso, que tinha quase 15% das pessoas desempregadas. E você em 2 anos cria pleno emprego, faz um crescimento do país cuja expectativa era aqueles medíocres 1% de média do Bolsonaro e multiplica isso para 3,5%, é lógico que há erro de comunicação de não mostrar para as pessoas entenderem que essa melhora na qualidade de vida da água para o vinho tem o dedo do trabalho do Lula. E é por isso que ele já trocou o ministro da comunicação, é por isso que ele já está ele próprio dando as cartas e começou essa semana, inclusive nessa entrevista, e é isso que está apavorando eles. Porque se a esquerda está mal das pernas, com um Lula que tem nome, já ganhou inúmeras eleições e sabe fazer as coisas, imagina então a direita que nem candidato tem e fica apostando suas fichas
num sujeito que está condenado 3 vezes à inelegibilidade, que esse ano muito provavelmente ainda deve ser condenado por tentativa de golpe de Estado junto com seus comparsas. Aliás, a direita que tenta toda hora emplacar um substituto do Bolsonaro e não consegue, e que vai sair toda fragmentada, porque a direita, ao contrário da esquerda, do Lula, que tem como objetivo a melhora da qualidade de vida do país e do nosso povo, eles só pensam neles mesmos. Ou quando você olha para um Lira, você viu um sujeito estadista que pensava nos interesses do país e não no seu próprio bolso. Quando você olha para o Kassab, você vê um sujeito preocupado com o país. Kassab, que foi ministro da Dilma até o último momento, e quando a coisa apertou, entregou uma cartinha de demissão e pulou no mato. É esse tipo de pessoa que você acha que o Lula que ia enfiar suas fichas nesses dois traíras? O Lira está desesperado, achou que ia ser ministro do Lula, emplacando na negociação o futuro presidente da Câmara, mas ele sabe que rei posto, rei morto, e sem coroa na cabeça, todos aqueles que foram humilhados, perseguidos pelo Lira nesses 4 anos, onde ele agiu feito um ditador na Câmara, vão querer o seu pescoço e vão entregar a sua cabeça de bandeja, literalmente, para o Supremo Tribunal Federal, que supostamente não vai precisar fazer muita força para achar um monte de traquinagens que o seu Lira andou fazendo por aí. Basta a gente lembrar as operações recentes da Polícia Federal, que achou milhões com seus comparsas dentro de cofres, aquelas situações envolvendo caminhonetes, enfim. Tem muita coisa para levantar do seu Lira, e sem a cobertura da presidência da Câmara e sem a cobertura de um ministério, vai ficar muito difícil desse sujeito que achava que era leão, mas nunca passou de uma raposa, conseguir das suas mordicadas ser tendente para isso, usando o dente da raposa nova. Não vai dar, e o Lira sabe disso, e por isso está aí partindo para os ataques, falando suas bravatas sobre o Lula, porque sabe que está gastando seus últimos 5 minutos de fama. Vai cair no ostracismo, e queira Deus que termine aí como o nosso amiguinho lá, o Maia, que caiu, desapareceu da política depois que saiu da presidência, porque a tendência maior é que o Lira siga os mesmos passos do seu mentor intelectual, o Eduardo Cunha. Aquele que se achava esperto demais, armou para cima da Dilma e terminou preso por corrupção inelegível. Pois é dessa casta imunda da política que nós precisamos nos livrar. Não adianta, o brasileiro precisa começar a ter consciência, mulheres, homens, os setores que normalmente são os mais estigmatizados da população, que tem sempre essa turminha pondo os obstáculos para que eles melhorem de vida, que não adianta só votar no Lula se na hora de trabalhar você votou num deputado da classe de um Lira, se votou num Kassab da vida, se você votou como governador um sujeito igual o Tarcísio, que está ganhando o prêmio lá da turma do Trump, porque entregou a Sabesp, e Sabesp, que em apenas 6 meses privatizada, já está mandando água suja para as torneiras das pessoas e mandando contas absurdas para o nosso povo pagar, depois que esse sujeito prometeu que a conta ia baixar. Portanto, a direita não é e nunca será confiável ao povo. E a demonstração mais clara está aí. Atiram o tempo todo, traem e mordem as mãos que os alimentaram. Pois é, a maneira como eles estão tentando tratar o presidente Lula não vai colar. Pode eles, pode a imprensa, pode fazer o estardalhaço que quiser, que não tem para ninguém. A direita não tem um nome para bater o Lula. Portanto, o Lula agora saiu, mostrou que ele é mais candidato do que nunca, e eu duvido que qualquer um desses tenha condições de bater de frente, porque o Lula não é Dilma. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva o vídeo e vamos continuar expondo esses verdadeiros traidores do país, essas pessoas que agem como âncoras que impedem o nosso país de avançar, essa direita medonha que põe um pé na canoa do Tarcísio e quer pôr outro pé na canoa do Lula e na verdade só olha para o próprio interesse como seu caçado.